João capítulo 3, a partir do verso 16. Pode sentar aí, pode sentar por aí, pode sentar por aí. Glória. Pegaram glória lá do irmão? Glória. A gente vem cheio de mania do encontro com Deus. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 16 ao 21, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Serei muito breve, até porque eu não aguento mais muita coisa. O Deus que eu sirvo e que esse povo serve é Salvador. Você não entendeu? O Deus que nós servimos é Salvador. Ele não é condenador. O Deus que nós servimos, que enviou seu único filho para vir nos salvar, que morreu nessa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, não é um Deus de condenação, é um Deus de salvação. O Deus que eu sirvo, lá na carta do apóstolo João, 1 João, ele fala que o meu Deus, esse mesmo Deus que ama o mundo de tal maneira, ele é amor. Não diz que ele tem amor. Amor é quem ele é. Ele ama, e por amar ele salva e não condena. O que Deus fez na vida desses irmãos e irmãs, que nós chamamos de encontristas, que passaram esse final de semana conosco naquele ambiente, onde Deus reservou e preparou para estarmos sendo tratados por Ele. Deus fez por amor a cada um de vocês, mas também por amor a cada um de vocês. Porque eu creio que através destes, você terá o teu genuíno encontro com Deus. Porque o Deus que eu sirvo é um Salvador, Ele não é condenador. Eu tenho um problema com algumas convicções religiosas, algumas frases que eu ouvi quando era criança. Porque eu fui para a igreja, eu era um pré-adolescente, então eu ouvi umas frases tipo essa: Deus vai pesar a mão. Pasmem, o Deus que eu sirvo, Ele não pesa a mão, Ele salva. Ih, pastor, agora deu ruim, porque agora como é que eu... Já que Ele salva, eu posso sair por aí aprontando? Não, querido, eu não cabia a pregação. Espera um pouquinho. Esse texto que eu acabei de ler, do Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do 16, do verso 21, ele fala do projeto de Deus para nós. Jesus veio ao mundo para nos salvar. Ele veio ao mundo para resgatar. O texto fala que Deus amou de tal maneira que veio salvar. Se Deus não fosse o amor, Ele não viria nos salvar, e nós estaremos entregues à nossa própria sorte. Mas por ser amor, Ele veio suprir a necessidade da cruz, de morrer em nosso lugar, sem nós merecermos. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. O Deus que eu sirvo sara.
Pastor, então como é que já que ele sara, ele ama, ele salva, eu posso sair por aí vivendo uma vida dissoluta, uma vida promíscua, uma vida que não está alinhada à palavra de Deus? É claro que não. Porque o amor de Deus é opositor ao pecado, assim como a luz é opositor às trevas. Luz e trevas não subsistem no mesmo ambiente. Se o ambiente estiver escuro, em trevas, é porque não tem luz. E o contrário é verdadeiro. Quando há luz, não há trevas. Se eu pedir aos meninos para apagarem as luzes desse ambiente, e de repente eles acenderem a luz do ambiente, você vai observar a luz tentando entrar no ambiente, expulsar as trevas, a treva resistindo, sim ou não? Não. Não. Porque aonde a luz chega, a treva é dissipada. Aonde o amor de Deus chega, o pecado é dissipado. O meu pecado me leva para a perdição, mas isso não tem a ver em Deus pesar a mão, tem a ver em eu negar o amor de Deus. Porque o texto de João que nós lemos, ele fala que, porque Deus, verso 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meu Deus, é salvador, não é condenador, ponto. Só que não é porque ele é salvador e não é condenador que não há condenação. Há condenação. Olha para essa pessoa que todo sol fala assim: há condenação. Mas ela não vem de Deus. Ela não vem do inferno. O inferno é só o lugar onde eu vou morar pela condenação. Da onde que vem a condenação? Da minha escolha. Porque o verso 19 vai dizer, verso 18: quem nele crê não é condenado. Por quê? Porque ele é salvador, não é condenador. Mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se você não crê em Deus e for para o inferno, que culpa ele tem? Nenhuma, foi você que não creu. É uma ação sua, é uma atitude sua. Quando Jesus morreu na cruz, cumprindo então o plano de salvação do nosso Deus, ele gritou bem alto: tetelestai, significa está consumado, entregou o Espírito, ou seja, ele concluiu a obra de salvação do meu Deus, foi com o sacrifício de Cristo na cruz, e com a sua ressurreição no terceiro dia, a parte dele está pronta, ele veio salvar. E qual é a minha parte? Minha parte é aceitar ou não essa salvação. A minha parte é andar com Cristo ou andar sem Cristo. E isso não tem a ver com Cristo, tem a ver comigo. Não tem a ver com a decisão do céu me condenar ao inferno pelo meu pecado. Tem a ver que eu prefiro andar em pecado e por isso serei condenado. Porque o salário do pecado é a... e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O Deus que eu sirvo é Salvador. Verso 20, verso 19, a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque seus homens eram mais. Quem amou as trevas? Deus ou os homens? Os homens. O que Deus tem a ver com isso? Nada. Toda vez que eu escolho abandonar, virar as costas para a luz, virar as costas para Deus e caminhar em outra direção, é uma decisão pessoal da qual eu tenho que colher dessa semeadura. Então o meu pecado que gera morte tem a ver com o meu posicionamento de arrependimento diante do Senhor e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então serei salvo. Não tem a ver que eu pequei, Deus pesou a mão. Eu pequei, eu morri, porque o salário do pecado é a morte. E não tem a ver com Deus, tem a ver com o meu ato pecaminoso. Você precisa de uma vez por todas entender isso. O Deus que a gente serve é Deus Salvador, não é condenador. São os seus pecados que vão te levar para o inferno. São os seus pecados que vão te levar para a perdição. O meu Deus, Ele quer te trazer para a luz. O meu Deus quer salvar a sua vida. O meu Deus quer restaurar a sua casa. O meu Deus quer restaurar seu ministério. Porque meu Deus é salvador, não é condenador. Esses testemunhos que você ouviu aqui, e se eu desse para todos os outros, você ouvir a mesma coisa. Deus tratou, Deus cuidou, Deus restaurou, Deus sarou, Deus me limpou. Eu aqui agora sirvo ao Senhor. Por quê? Vivíamos em pecados, mas nos arrependemos e fomos resgatados. Vivíamos em pecados e não fomos condenados. Por nos arrepender, atitude pessoal, fomos salvos, porque o meu Deus salva, não condena. Quem pratica a verdade se aproxima da luz.
quem odeia a verdade foge da luz. Então salvação tem a ver com Jesus até o tetelestai. Dali em diante tem a ver comigo. Dali em diante tem a ver com você. Olha, eu não sei se consigo chorar mais, porque estamos meio que desidratados. Mas não há como não ver a transformação que Deus faz na vida de uma pessoa e não encher os olhos de lágrimas. Aqui estão homens e mulheres transformados pela bondade e o amor de Deus, que é Salvador. E você, melhor do que eu, conhece cada um desses que estão aqui, que é seu parente. E você vai poder experimentar do que eles experimentaram lá. Eles não vão conseguir falar, porque tem que sentir. Não é aqui, é aqui. É por isso que o encontro é individual. E Deus tem esse encontro para você. A despeito de como anda a sua vida hoje, a despeito se você se acha digno ou não, e quer saber, você não é digno, mas quem é? É graça, a favor que a gente não merece, quem é digno? Se você resolver caminhar para a luz hoje, não caminhar para as trevas mais, você terá a sua salvação. Você terá um encontro com Deus. Vai ter o início de uma caminhada ou uma retomada de uma caminhada. Vai poder chegar num momento como esse e chegar aqui e dar o testemunho que foi o seu PNL, o seu retiro de renovação espiritual, o seu encontro com Deus. Só que não dá para ficar só nessa etapa, nessa página. Porque se ficar só até agora, aqui Cristo pode voltar e buscar a gente. E você vai para o inferno, a gente vai para o céu. Só que nós queremos que você venha para o céu conosco. Porque eu tenho convicção da minha salvação. Porque é perfeito? Não, mas eu amo Jesus e nego minha carne todo dia. Eu crucifico ela na cruz. E a irmã falou que a cruz é o nosso lugar. A cruz é o nosso lugar. Então o Jesus que eu sirvo, Ele está aqui. O Jesus que eu sirvo, Ele cuidou de mim. Eu tive meu encontro com Deus. Um retiro como esse eu fiz lá na década de 90. Eu sou bem velhinho. Mas pode vir por rola amanhã para tu vai ver um coroa de 48 anos dar um pau nos meninos aí. Que nós é brabo. Mentira, eles me batem. Vou contar pro teu pai que você me bate. Ele está aqui. Vou contar para ele que você me segura para ele me bater. Mas o Deus que eu sirvo, Ele quer salvar a sua vida. Ele quer restaurar você. Se você resolver mudar o sentido da sua vida, mudar a direção de onde você está caminhando, Ele quer salvar você. Ele não te ama porque você é perfeito. Ele te ama porque Ele é amor. Não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. Então, depois desses testemunhos que você ouviu dessas pessoas tão queridas por nós e por vocês, lógico, Deus tem uma obra para fazer na sua vida e não dá mais para andar longe da presença do Senhor. Eu queria te pedir com carinho que você levantasse no seu lugar, que vamos ter uma oração aqui agora.